E aí galera, beleza? Hoje, dia 27 de junho, vamos gravar aqui o Crypto Informe, mostrar aqui o que aconteceu no final de semana, né, o que pode acontecer, quais são as notícias que podem impactar aí os mercados tradicionais, o Bitcoin e as criptomoedas em geral. Bitcoin agora com uma quedinha de 2,78, valendo 20.770 dólares. E o nosso gráfico de medo e ganância, em extremo medo ainda, 12, né? Uma coisa muito boa, né? Para quando as pessoas estão com muito medo, né? A gente gosta de estar comprando. E não deixem de curtir a nossa página no YouTube, se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. E vamos lá para a análise de hoje. Roda a vinheta. Bom, começando aqui como sempre, falando aqui das apostas dos juros americanos, a gente teve uma mudança aqui significativa, né, da sexta-feira para agora. Estavam começando a aparecer aqui, ó, umas apostas aqui em um aumento da taxa de meio ponto percentual lá na taxa básica de juros dos Estados Unidos, né? Isso voltou a cair, né? E as pessoas estão voltando aqui para acreditar, né, no aumento de 0,75 da taxa de juros lá nos Estados Unidos. Então vai ficar oscilando nisso, a gente ainda tem praticamente um mês, né? É 27 de julho, temos um mês aí para a próxima reunião do Fed. Então, vamos esperar, isso aí ainda vai mexer bastante, vai para cima, para baixo. A gente semana passada, a gente tinha algumas apostas aqui de aumento de até um ponto percentual, né? Então, é bastante volátil isso aqui, né? O pessoal vai para um lado, vai para o outro. Então, o que que a gente está tendo hoje, né? Para deixar mais claro. A maioria das apostas em 0,75 para a próxima reunião de julho. A maioria aqui para a reunião de setembro acreditando mais zero, em meio ponto percentual, tá? Indo para 3, mas a gente tem uma considerável parcela aqui acreditando em 0,75, né? Você vê que está aumentando, tá? Até sexta-feira em 25%, hoje está 32%, né? E pouca gente aqui acreditando em 0,25 de aumento em setembro. Então, vamos considerar aqui, né, o que a maioria está falando, né, um aumento de meio ponto para setembro. Para novembro, a gente tem a maioria, mas muito próximo aqui, né, acreditando em um aumento de meio ponto, né, para 3,50 e uma grande parte da galera aqui acreditando que pode aumentar 0,25 aqui na reunião de novembro. Tá? Considerando aqui um aumento de meio, né? Vamos aqui para 3,50 de taxa. Dezembro, a maioria das pessoas, muito próximo, né? Acreditando numa manutenção, né? Em não aumentar mais, ou um aumento menor aqui na casa de 0,25. A maioria ainda está acreditando no aumento de 0,25. O ponto positivo, né, é que desde a semana passada, de uma semana atrás, né, quando os mercados caíram muito, quando saiu lá os dados de inflação dos Estados Unidos, você vê que muita gente, né, já estava acreditando aqui numa alta bem mais significativa para o final do ano. Então, eram 25% das apostas acreditando que ia chegar a 4 pontos percentuais a taxa de juros americana. E hoje esse pessoal já caiu para 8 na semana passada, agora está em 12. Né? Como eu falei, você muda muito, né, essas apostas aqui, elas vão se ajustando ao longo do tempo, conforme a economia vai andando, então elas vão ajustando isso aqui. Então é isso. Então o que a gente tem hoje é uma grande massa acreditando aí em 0,75 na próxima reunião, tá? E a gente tem algumas coisas importantes para acontecer nessa semana, né? Uma semana que vai ser bem movimentada aí. A gente tem
A gente teve hoje, né, o pedido de vendas pendentes de moradias, que veio um número bem melhor do que o esperado. O esperado é que caísse 3,7 e veio positivo em 0,7. Então foi bem melhor. Deve ser até por isso que, o, que os índices lá fora estão subindo. A gente tem amanhã a confiança do consumidor. Quarta-feira, que eu acho que vai ser o dia mais importante da semana, a gente vai ter a revisão do PIB do primeiro trimestre lá dos Estados Unidos, e que caiu 1,5%, a expectativa que venha, né, com essa queda de 1,5%, que não tenha grandes revisões. Claro que se tiver uma revisão positiva aí, né, que venha uma queda de menos, uma queda de 1,4, 1,3, o mercado pode dar uma respirada. Claro que se piorar 1,6, 1,7%, o mercado pode vir para baixo, né? Uma sangria desatada pode acontecer. E temos na quarta-feira o discurso do Powell, também, logo após a divulgação da revisão do PIB. O PIB sai às 9h30 e o Powell fala às 11h. Tá? Na quinta-feira a gente vai ter o seguro-desemprego e sexta o PMI industrial. Então essa é a semana aí do SP500. A semana que vem vai ser uma semana mais curta, que a gente na segunda-feira tem o feriado, né, do Dia da Independência nos Estados Unidos. Mas na semana que vem o que a gente vai ter de relatório mais importante aí são os relatórios de emprego que saem na sexta-feira que vem. Então acredito aí que a gente possa ter certa volatilidade nessa semana, né, aguardando aí a revisão do PIB e o discurso do Powell. Né? Na semana que vem, acho que vai ser. Na sexta-feira já começa uma, uma, uma redução da volatilidade por causa do feriado americano, na segunda. E a gente só vai ter alguma coisa de mais relevante um pouco na sexta-feira que vem, né, dia 8 de julho, que é a taxa de desemprego nos Estados Unidos. Então, é a gente acompanhar aí, ver o que vai acontecer, ficar de olho, tá? Que podemos ter certa volatilidade, sim, nessa semana, porque a gente tem power, mas acho que chegando mais para o final da semana, a gente vai tá mais tranquilo aí de volatilidade, né? Pode ser para cima ou para baixo, mas acho que vai ser mais tranquilo. O SP500, vou botar aqui o SP500, ele veio daquele movimento gigantesco, né, lá do Covid até aquela máxima histórica em janeiro, né, aquele ATH de janeiro. Esse aqui é o gráfico semanal do SP500. Depois ele veio corrigindo, corrigiu praticamente aqui no 0,38 de FIBO. Então foi uma grande de uma correção. A gente está falando aqui, ó, uma correção aqui do começo do ano até o fundo da semana passada, uma correção de 24,6%. Então isso para o SP500 é muita coisa, é muita, muita, muita coisa. Tá? E algumas coisas que me deixaram, né, interessados aqui na SP500. Né? A gente teve aqui no fundo, né, nesse movimento da semana passada, um grande volume, né? Deixamos lá um volumaço, tá? E a gente vai vendo gráficos mais curtos, né? Que esse volume aqui realmente foi um volume lá no fundo, né? Não foi o volume do Covid lá, daquela semaninha lá do Covid que, né, veio caindo bastante, né? Mas foram volumes bem expressivos também, né? Então acredito aí que o pior tenha passado. Como eu sempre falo, acho que o movimento foi exagerado. O petróleo, ele que é o grande vilão da inflação, né, nos Estados Unidos e no mundo, ele bateu aquela TH lá logo no começo da guerra, né, lá em março, né, bateu 137, né? Depois ele não conseguiu voltar lá mais, está operando aqui dentro dessa faixa aqui de 97, 98, vai até 125, aí fica nisso, aí vai um pouquinho. Hoje está tendo uma alta aqui, está em 114, mas a gente vê aqui que sem fluxo financeiro, né, ela está subindo aqui, posso dizer que subindo meio que no vazio, que a gente está sem volume aqui no barril de petróleo Brent, né, que é o mais utilizado no mundo. Então, pode ser que
a gente tem aqui uma resposta positiva dos índices de inflação nos Estados Unidos, sim, porque a gente está tendo um aumento de juros, a gente está tendo o petróleo tá em alta ainda comparado lá com o ano passado, com o comecinho do ano, está em alta, mas a gente tá vendo ele com uma força menor, né, e não voltando a níveis lá do início da guerra da Ucrânia e da Rússia. Então, acho que a gente pode ver sim a inflação dos Estados Unidos arrefecendo bem rápido, bem rápido, mas em breve já uma, um arrefecimento da inflação interessante dos Estados Unidos. Voltando aqui no SP500, tá, a gente pode ver claramente, né, a tendência de baixa no semanal, né? No diário também ainda continuamos na tendência de baixa, né? Desde lá de janeiro, a gente até tentou aqui, fez esse rompimento aqui e depois só voltou a cair, né? Lembra que a gente comentou que o SP500 deixou, ó, esses gaps aqui, ó, ele já fechou, na semana passada já fechou esse aqui já foi fechado. Então, mais uma, mais uma coisa que corrobora com a minha visão de que o pior já passou. Claro, se chegar o PIB na quarta-feira vier muito pior, a revisão vier muito pior, o Powell falar alguma coisa que está muito ruim, isso aqui pode, né, obviamente, pode ser tudo ao contrário. Mas, ó, como eu falei, o volume que a gente deixou no fundo, do SP500, então vejo como positivo sim, tá? Essa estrutura gráfica que ele tá formando aqui. Né? Ainda temos, né, a nossa divergência, né? Pega só daqui, ó, desse pontinho aqui, ó, a gente fez esse fundo mais baixo aqui e fizemos esses fundos ascendentes aqui no ABV. Então a gente tem, ó, fundos mais baixos no preço, tá? E fundos mais altos no, no OBV. Então, mostra aqui uma divergência bullish, no caso, tá? do SP500. Né? A gente pode ter aí o SP500 retomando, né? Um movimento de alta, né? Se ele conseguir aqui romper essa faixa aqui, ó. Ó, a gente tem até aqui o 0,38 de Fibo desse movimento todo, tá? Então, se ele romper aqui os 4.050 pontos, né, a gente pode até retomar aqui o movimento de alta aqui do SP500. Né? Ele pode vir, vai, testa algumas vezes e rompe. Né? Seria interessante ele realmente fazer esse movimento. Né? Ele vem, bate, volta, forma o pivô para romper de vez. Seria bem interessante fazer esse pivôzinho aqui, tá? Seria legal a gente ver o SP500 dessa forma. E aí a gente considera, né, pode considerar que ele retomou seu movimento de alta, sim. Por enquanto, estamos na baixa ainda, tá? É aguardar o que pode acontecer aqui nos mercados, no mercado dos Estados Unidos, no SP500. Aqui no SP500, vou até pegar o intraday aqui, do futuros do SP500, né? Porque vai ter mais candles para a gente olhar, né? Como ele opera por mais tempo que o à vista, então a gente vai ter mais candles aqui, eu acho mais legal usar ele. Então o que a gente tem no 4 horas? A gente tem aqui essa mini tendência de alta, né? Conseguiu romper aqui, ó, tá vendo essa linha preta? Vou traçar aqui a amarela por cima dela. Então a gente conseguiu romper esse padrão aqui, que é o triângulo, tá? Conseguimos romper ele. Chegamos aqui nessa confusão ao VPVR aqui, uma confusão aqui, muita resistência, tá? Seria bem interessante para o SP500 agora, né? Volta aqui, né? De repente aqui no meio do canal, faz o pivôzinho, né? Para buscar, né? Obviamente primeiro esses níveis, ao tanto de
resistência que temos aqui na casa dos 4.017, tá? E finalmente naquele momento lá que ele ficou, né, bastante tempo, aqui ó, tem muito VPVR aqui, muita resistência, né? Voltar aqui para essa região dos 4.150, 4.100, 4.150 nessa região aqui, tá? Seria legal, né, a gente ver o SP500 fazendo esse movimento todo. Então, no Bitcoin, né, começando aqui no gráfico mensal do Bitcoin, a gente tem aqui o mês fechando bem feio, tá? Mas o importante aqui é, desse movimento aqui que a gente pega desde o Covid Day até a máxima história do Bitcoin lá em novembro, a gente já corrigiu 0,38 de Fibo, tá? E chega muito perto aqui de meio de Fibo, tá? Então, foi uma correção bem importante aqui para o Bitcoin, tá? Podemos aqui, isso a gente está falando no gráfico mensal, então isso pode demorar meses para acontecer, tá? A gente vem aqui nessa alta, corrige aqui e retoma o movimento de alta. Obviamente, esse movimento de alta só vai ser retomado com o rompimento, com o volume lá dos 69 mil dólares, tá? Isso é um gráfico bem longo, é um gráfico mensal, então isso aí a gente vai, não dá para a gente acreditar nisso agora. Muita coisa vai acontecer, muita água passa embaixo dessa ponte ainda, para a gente ter uma visão, uma definição mais clara, né, do que vai acontecer aqui com o Bitcoin. Aqui no semanal, tá, do Bitcoin. Eu estou usando o gráfico aqui da Coinbase, que ele tem mais histórico do que o da Binance. Tá? No semanal, a gente vem de 12 semanas, né, praticamente, aqui, tirando essa semaninha aqui, que não dá nem pra considerar, mas vem de 12 semanas aqui de queda, né? Nunca no Bitcoin teve tanta queda. Semana passada a gente fechou com esse dojizinho aqui, tá? O que pode sim segurar, né, o preço, né? Seria legal agora o Bitcoin começar uma acumulação, algumas semanas aqui acumulando, né, para escolher um lado aqui, para romper para um lado ou para o outro, vem mais correção, a gente não corrigiu aqui, não chegou no meio, chegou muito próximo do meio, que é no 16.300, né, a gente chegou na semana retrasada, né, no 17.567, então, considera 17.600, vai, que chegamos na semana passada, então faltou muito pouco para chegar nessa correção de meio aqui, tá? Então, agora o jeito é a gente acompanhar aqui o Bitcoin, ver se ele acumula, o que ele vai fazer, né? Se a gente olhar em tempos gráficos mais curtos aqui no intraday, a gente vai ver que a gente já está, né? Começou essa acumulaçãozinha, até no diário a gente consegue perceber isso, ó. A gente vai olhar aqui no diário, olha só, a gente já começou, né? A gente teve na semana passada, né, uma ida ali nos 21.700, que a gente comenta bastante, né? E esse range aqui é até os 19.700, 19.600. Então, a gente está dentro desse rangezinho aqui, né? A gente precisa que o Bitcoin agora forme um novo range, né? Que ele venha, rompa aqui os... Era 21.700 que a gente vinha falando semana passada, ele rompeu, a gente vai lá no intraday aqui que ele até rompeu, tá? Os 20.700, foi até os 21.900, mas foi um falso rompimento, né? Ele, da mesma forma que ele rompeu, o pessoal bateu de volta e ele voltou. Por isso que a gente fala que é sempre importante esperar o rompimento, né, a formação de um pivô para confirmar esse rompimento. Operar no rompimento eu acho bem ruim, né, porque a gente tem vários falsos rompimentos aí, o que pode atrapalhar as operações. No intraday, o que a gente tem aqui no Bitcoin? A gente tem, ó, os falsos rompimentos que a gente teve, né? Se a gente traça aqui esse triângulo aqui, ó, ele teve esse falso rompimento, até rompeu, depois não voltou ali, né? Mas não andou. A gente teve aqui mais um falso rompimento aqui, né? Que é justamente lá dos 21.700,
né? Ele rompeu, olha só, da mesma forma que ele rompeu aqui, o pessoal bateu de volta e voltou ele para dentro do canal, né, para debaixo aqui da LTB. Então, o Bitcoin, né, continua aqui no movimento mais fraco que o SP500. A gente está vendo o SP500 subindo desde a semana passada, né? Tem uma subida muito forte na sexta-feira, está subindo mais um pouquinho hoje, e o Bitcoin não consegue acompanhar, tá? A gente precisa do Bitcoin rompa aqui, né? Primeiro aqui vou botar essa zona toda aqui dos 20.600 aos 20.900, né? Rompa isso, forme esse pivôzinho aqui em cima, né? Para a gente acreditar que ele possa buscar níveis maiores, né? Olha só o VPVR aqui, ó, nessa acumulação toda dos últimos dias, ó, quando ele formou aqui, né, no momento aqui de resistência e quando passa de suporte aqui. Então, tá bem complicado aqui para o Bitcoin, né, superar esse nível aqui, ó, dos 20.700, entre 20.700, 21.700 e 20.900. Da mesma forma, né, que a gente tem aqui, ó, o VPVR aqui, né, bastante suporte aqui também que formou nos últimos dias nessa região aqui de 20.600 aos 20 mil ali praticamente. Então, temos esse range aqui que não tem muito o que fazer, né? Operações curtinhas que a gente tem feito aqui, olhando mais as liquidações de longos e shorts, né? Que a gente olha para fazer uma compra ou uma venda, operando na ponta contrária da maioria. E olha só, o fluxo financeiro aqui, desde aquela quedona lá da semana passada, quando bateu lá os 17.600, né, ele voltou e continua operando aqui no fluxo negativo, né, e não sai disso. Então o Bitcoin está sem força, sem volume, desde então, desses volumes grandes que a gente teve aqui, ó, volume grande aqui, desde esses volumões aqui, o Bitcoin só, né, teve volumes aqui menores, né, um ou outro aqui que escapou da média, mas nada significativo como esses aqui de fundo, tá? E a gente percebe isso aqui pelo fluxo financeiro aqui bem baixo aqui do Bitcoin. Com relação ao sentimento do Bitcoin, ainda tá legal o sentimento, a gente está vendo aqui que ele operou aqui na long short ratio, veio da semana passada, né, veio operando aqui bem baixinho, aqui em muitos momentos aqui abaixo de 1, ou seja, a gente tinha mais short do que long no mercado, tá? A gente tem aqui um open interest bem alto, bem significativo, tá? A gente rompeu uma barreira aqui psicológica de 100 mil bitcoins abertos em momentos aqui do final de semana. Ó, chegamos aqui a 103 mil bitcoins abertos, tá? A gente está aqui numa clara tendência de alta, ou seja, as pessoas acreditando ainda, né, no Bitcoin, ó, vem fazendo aqui, vem só subindo, ó, a gente fez um fundo mais baixo, tá? Então, uma clara tendência de alta aqui no Open Interest, tá? O que pode ser bom e ruim ao mesmo tempo, né? A gente hoje está com o nosso long short rate baixo, então, ok, enxergo como positivo essa abertura de bastante short, né, que está acontecendo no mercado, né? A gente tem muito short aberto, né? Hoje deu uma pioradinha, a gente está aqui com 1.3 longs para cada short, ou seja, temos mais longs do que short nesse momento, tá? Mas se a gente olhar bem, a gente verifica que o long short rate aumenta, ó, ele aumenta aqui, sai do vermelho para o verde, em momentos que o open interest cai. E quando o open interest sobe de novo, a gente vê o long short ratio caindo. Ou seja, o que a gente pode interpretar disso aqui? Que as sardinhas, e a gente fala que as sardinhas porque essa linha laranja que mostra que as sardinhas estão vendendo desde lá de quando bateu aquele fundo dos 17, né, que a gente tinha o long short ratio alto lá na casa dos 3, as sardinhas vêm vendendo loucamente aqui, ó, abrindo short, aí quando o open interest cai um pouquinho,
as sardinhas saem da posição. Então, enxergo sim como positivo isso que está acontecendo. Ainda está um long short ratio bem baixo. Tá? A gente, há 2 semanas atrás, estava com um long short ratio de 3. Então, ficar de olho aqui, tá? Nesses indicadores aqui que ainda demonstram possibilidade de rompimento para cima do Bitcoin. Né? O que a gente tem favorável ao Bitcoin? O sentimento, que está bem legal. Né? A gente tem o SP500, que está indo e o Bitcoin não foi ainda. Né? O SP500 em gráficos, a gente acabou de olhar em gráficos, tempos gráficos mais curtos, 4 horas, 1 hora, já está em um canalzinho de alta. Então o Bitcoin não. E o Bitcoin ele está nessa acumulação aqui. Beleza, ele rompeu aqui, rompeu não, né? Ele voltou aqui, né, no movimento em V, aqui caiu para o 17, voltou para a casa dos 20, 21 de uma vez. Tá? Mas a gente começou a acumular, enquanto o SP500 foi embora, o Bitcoin ficou. Né? A gente vinha bem correlacionado com o SP500 e a gente deu essa descolada agora do SP500. Então, o que a gente tem feito nesses momentos? Né? Que a gente está sem uma tendência direcional, nem para cima nem para baixo, a gente faz aquela velha estratégia. Né? A gente tem aqui grandes vendas a mercados, ó, tivemos aqui essa de 330 milhões de dólares aqui, tá? Hoje de manhã cedo, o que a gente fez? Comprou o Bitcoin. A hora que a gente tiver uma liquidação grande, dos shorts aqui, a gente vai sair fora, né? Ou quando a gente tiver uma compra a mercado grande, né? A gente vende para essa galera também, né? Como essa aqui foi grande, essa aqui, então a gente sempre vai, ó, aproveitando esse movimento, só. A gente compra aqui, né, em movimentos fortes e vende aqui em movimentos fortes. Mesma coisa nas liquidações também. Né? A gente compra nas liquidações aqui de long, né, e vai vendendo nas liquidações que tem aqui para cima de short. Tá? A gente não teve grandes liquidações de short desde então. Ó. Tivemos sim bastante, mas nada gigantesco como foram esses momentos aqui. Então eu ainda estou esperando uma liquidação bem grande de short acontecer. Ou seja, né, estou esperando as baleias jogarem o preço do Bitcoin para cima. Né? Quão para cima? Não tenho ideia. Né? Sei lá, em 22 talvez tenha muita liquidação, 22.300, 22.500, não sei. Né? Então a gente tem que olhar esse gráfico aqui o tempo todo, tá? Para entender e operacionalizar aqui a nossa venda, né? Dessas comprinhas que a gente fez aqui embaixo. Então, no momento a gente está comprado, aproveitando essa liquidez toda que teve aqui e essa venda a mercado, tá? Compramos e vamos aguardar aí uma possível liquidação dos shorts aqui para cima, né? Ou então, se romper os 19.600, 19.700 aqui, a gente sai fora, nosso stop, né? Ele vai estar perdendo justamente esse range aqui que a gente está operando dessa forma, né? Que é entre os 21.700, 21.900 até os 19.600, 19.700, é o que a gente tem operado nos últimos dias aí no Bitcoin. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Né? Se não conhece a nossa página no YouTube, entrem lá, se inscrevam no canal, ativem o sininho para sempre estar recebendo as novidades, as notícias. E se tiverem gostado do vídeo, deixem o like. Uma boa semana, um abraço e bons negócios a todos.